Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse é mais um Paradiário ou Diário Projetivo, em que eu coloco aqui algumas informações relacionadas à projeção da consciência, projeção astral. Em especial, coisas, experiências que eu tive, não necessariamente em ordem, né? Em ordem cronológica, ontem, hoje, amanhã, mas anacronicamente, né? Algumas coisas que estão em diários antigos, de 2018, outros em diários 2019, eu vou retomando, né, de acordo com o caminhar das conversas, né? E coisas mais recentes. O objetivo principal foi para logo no que eu acordasse, já ligasse a câmera e já começasse a gravar, para lembrar da experiência do dia, da noite anterior, né? Esse era o objetivo, tem sido o objetivo principal. É óbvio, ah, tipo, essa noite, por exemplo, hoje é dia 22 de julho, 21 de julho, eu lembro de alguns momentos, né, da projeção, mas não conseguiria reunir isso num relato, né? Muito espaçado, os flashes. O que eu lembro é de já me ver no local, né? É, em outra dimensão, flutuando, isso eu lembro, né? Mas assim, mais detalhes do que aconteceu, a ida ou o retorno, não lembro. Em relação ao retorno, eu lembro que em certo momento eu retornei e eu pensei, naquele momento, durante a madrugada, umas 3 ou 4 da madrugada por aí, eu pensei, cara, seria interessante eu levantar agora e fazer o diário agora. Ligar a câmera e já começar a gravar isso agora que eu estou lembrando, né? Acabei não fazendo e fiquei na cama. Nesse ficar na cama, ficou naquele estado de meio dormindo, meio acordado, né? Não com uma lucidez assim tão boa a ponto de ter um discernimento do que está acontecendo, né? Fora do corpo. Mas, enfim, a impressão que eu tive foi que tinha alguma presença no ambiente, no quarto. E eu pensei, eu vou jogar energia em cima dessa pessoa para ver se é algo, se é amigo, inimigo, o que é, né? Então eu tentei jogar energia, eu acho que não saiu muita coisa, não sei, não senti saindo muita coisa, né? Eu não me virei e joguei energia, né? Eu continuei fechado. A energia que eu jogava era tipo sem fazer movimentação de mão, sem fazer nada, entendeu? Só jogando energia mesmo através do meu corpo energético, o energossoma que alguns chamam também, né? Pelo poder da vontade, pela consciência, né? Pelo querer, você direciona o local que você quer jogar energia e você joga, né? De modo simples aqui falando sobre o corpo energético, a gente tem os chakras, né, quase alinhados aqui ao longo do centro dessa linha vertical aqui do corpo, né? Então as energias não saem só da palma da mão. Tipo, tem aqui chakras na palma da mão, em que comumente somente pessoas da religião espírita utilizam para dar os passes energéticos, né? Ou Jorei, ou Seishonoe, né? Em que a, a saída da energia se dá principalmente pelo Palmo chakra, mas não necessariamente vai ser por aqui, pode ser por qualquer chakra, né? Enfim. Então naquele momento na cama eu estava jogando energia na direção à esquerda, né? Onde estava se movimentando a consciência, o ser, o espírito. E ele se movimentou, foi se movimentando, depois veio para minha esquerda, joguei para a esquerda também. Então eu entendi que ele meio que estava fugindo, né, daquilo, né? Meio que se esquivando. Daí então eu pensei em fazer uma mobilização das minhas energias, uma mobilização básica, também chamada de MBE, em que você concentra energia no alto e vai
passando por todas as partes do corpo até a palma do pé, por exemplo, né? Fica mais fácil para entender. E depois retoma e fica fazendo esse movimento no teu corpo energético, né? Movimentando as energias mesmo, né? Passando por todos os setores do corpo ali, a ponto de cada vez ficar mais ligeira, mais rápido, e naquela vibração tentar você chega num chamado estado vibracional, EV, e muitas vezes isso aí já é suficiente para até como proteção, vamos dizer assim, usando uma linguagem mais simples, uma proteção espiritual, né? Já aconteceu em outras experiências comigo, algumas consciências na hora que viram isso, a maioria delas consegue enxergar o corpo energético nosso, né? Pela experiência que eu tenho, sim. Então na hora que elas veem essa movimentação, você mexendo, algo que talvez não seja muito comum elas observarem em outras pessoas, né? Essa movimentação, muitas delas se assustam, saem, né? Então naquela hora que você está ali vibrando, você começa a expandir o teu holochakra, que chama, não sei, enfim, tua aura, é isso, né? Tipo aquele bolsão energético que tem em volta de você que começa a se expandir, né? Você, com a tua vontade, pode expandir, expandir, expandir. E o principal objetivo é tornar o teu corpo energético mais limpo, vamos dizer assim. É, acho que seria essa a expressão, mais limpo. Então, se às vezes tem se você passou por algum ambiente e pegou alguma craca energética, vamos chamar assim, alguma sujeira, uma caca, se aquilo lá ficar preso em ti, você na hora que faz aquilo é como se você tirasse, né, essa sujeira, entendeu, do corpo. Então você se torna mais, tem uma profilaxia aí melhor e nessas relações de ataque, de contato com seres de outra dimensão, isso às vezes é mais proveitoso que você faça isso antes, né? Eu acabei fazendo e no momento em que eu não cheguei a entrar em estado vibracional, né? Fiquei só mobilizando, mas sentia o meu corpo energético aumentando, assim, né? Talvez fosse até algo parecido com aquilo que também é relatado por alguns projetores, como balonamento. É uma palavra francesa, ballonnement, não sei. Uma palavra francês que remete a isso, a um balão que vai crescendo, né? Você sente o seu corpo se expandindo, se expandindo, se expandindo, parece que toma conta do quarto todo, né? Então tem alguns que relatam isso. Era algo semelhante, assim, né? Mas não diria bem que era isso, assim. Agora não diria bem que era isso, assim, né? Era mais como se estivesse expandindo a aura mesmo. Vocês percebem que eu utilizo vários sinônimos, né? Às vezes para alguma coisa só. O objetivo é que o vídeo fique mais acessível para vários tipos de pessoas, né? Não sei quem está assistindo. É diferente de eu estar falando com uma pessoa de determinada doutrina, filosofia, né? Eu, no meu ponto de vista, eu procuraria utilizar os termos daquela doutrina e filosofia para que ele entendesse, ao mesmo tempo trazendo neologismos ou novas maneiras de dizer aquilo que ele pensa, né? Com o objetivo de ser mais universalista, né? Eu penso que não adianta nada começar a gravar, falar neologismo por neologismo e dizer que isso é aquilo, e talvez isso afaste as pessoas, né? Pelo estranhamento, né? Então, e assim, eu também estou pesquisando muitas coisas, não sou professor, expert no assunto, né? Então, eu sou só um cara que se projeta, que sai se sai do corpo à noite, enfim, né? Agora, cientificamente falando, como, por que isso acontece, eu estou estudando também, não sei por quê, né? Não sei de tudo. Mas a questão é, quando a gente fala assim, aura, corpo energético, só para explicar aqui de modo mais claro, porque o relato seria esse mesmo, né? Foi isso aí que aconteceu, não tem mais nada que... Claro que durante o processo ali,
em que eu fui me expandindo, eu percebi que a entidade saiu, ficou mais afastada possível, assim, né? É, mas não teve contato mental, não teve, tipo, não é comunicação mental, não teve um diálogo, assim, né? Só a presença ali e, e eu querendo jogar essa energia pra ver o que que ia dar. Mas quando tá falando antes ali em relação a neologismos, né? Eu também não conheço todas as crenças, né? Mas assim, é, sobre o corpo energético, né? De modo geral, pessoas do filosofias mais antigas chamavam de chakras, né? Esse corpo energético que o ser humano tem, enfim, que imagina até que não seja só o ser humano, né? Mas que nós temos, tipo, um aqui, o Corona Chakra, o Fronto Chakra na frente, né? Laringo Chakra, essa região, nessa outra região aqui do peito, depois um pouco mais à esquerda aqui, o chakra básico. Algumas pessoas conseguem ver, né, é, esses campos energéticos, né? Aqueles que têm a clarividência, vidência, enfim, que conseguem ver, mesmo estando com os corpos unidos, né? Com todos os seus corpos unidos, eles, consegue ver às vezes como imagina você coloca uma tela na frente, né? E vai trocando essa tela com filtros, né? Então, eu quero observar o corpo energético. Coloca uma tela na frente da visão e vê o corpo energético do outro, né? Um tipo de filtro de celular, por exemplo, né? Que apareceria assim, esse corpo energético alinhado, desalinhado, fraco, forte, né? Mas de modo geral, para quem já viu, pode comprovar aqui depois, ou né, quem já teve alguma experiência assim, ele é como se fosse, eu chamo de redemoinho, né? Redemoinho, um cone, né? Como se fosse assim, imagina aqui a entrada, né? Se ele está aqui, está de lado, é como se fosse um cone, né? Assim. Então aquilo vem girando, ou para lá, enfim. Gira como se fosse um redemoinho. Sabe aqueles redemoinhos na água, às vezes que forma aquele, sabe? É a mesma coisa, só que às vezes aqui, aqui, nesses pontos, né? Próximos a esses locais. Né? Tem cores diferentes, dá para dizer isso? Né? Colorações, né? Então, alguns são mais alaranjados, outros são mais esverdeados. Eu já não sei se isso depende do estado do emocional, o estado energético daquela pessoa naquele dia, né? Ou se de modo geral é assim, né? Eu imagino que depende, varia de pessoa para pessoa, né? Mas deve ter como tudo, né? Deve ter um padrão, né? Em relação às cores, né? E depois desses pontos, esses que vamos chamar assim de vórtice de energia, onde sai, entra, né? Essa energia. E também o conceito de energia é bem complicado, né? Mas vamos chamar de energia por enquanto. Por onde sai e entra a energia. É, existem outros chakras, vamos dizer assim, secundários, né? O na palma das mãos, nos pés, né? Em outros pontos do corpo também menores, né? Então tem os que são mais evidentes e aqueles pontinhos menores, assim, para quem é clarividente vai conseguir ver. É, Diogo, nada a ver isso daí, isso é coisa tipo, da tua cabeça. Você tá vendo coisas, né? Tomou um LSD e tá vendo colorido em tudo, piscando, tipo, né? Tipo uma árvore de Papai Noel, a pessoa, né? Árvore de Natal, né? Árvore de Papai Noel. A pessoa agora é uma árvore de Natal luminosa, né? E, tipo, a apocultura, a base dela é isso, é o corpo energético, né? Então, entradas e saídas, vamos dizer assim, esses canais de energia, né? Então, quando você espeta lá aquela agulha, né, naquele ponto ali, o objetivo é esse, é estimular aquela zona, né? Estimular ou trancar, enfim. Quem é acupunturista trabalha com base nisso, no corpo energético, não somente no corpo físico, né?
E sempre lembrando, quando a gente faz essa distinção entre corpos, né, claro que a gente vem de uma, que principalmente no Ocidente, né, uma filosofia, por causa do René Descartes, né, em que a gente tende a separar as coisas como não sendo integradas, né? Eu não penso nisso, embora a gente esteja separando para falar, imagine que tudo seja uma coisa só, integrada, né? Principalmente quando a gente está nessa dimensão aqui. Agora, por exemplo, que eu estou gravando o vídeo, os corpos estão integrados, né? Funcionando junto, né? Como se fosse uma, usando uma linguagem cartesiana, né? Como se fosse uma engrenagem, né? Mas é o corpo emocional, o corpo energético, o corpo físico, né? Então, tudo junto, né? A diferença é que às vezes um corpo pode tomar, vamos dizer assim, autonomia e se tornar mais evidente, causando alguns efeitos, né, sobre outro corpo, por exemplo. Nesse caso aí do energossom, muitas pessoas estão lá quietinhas, paradinhas, elas não se mexem, não vão lá, não encostam na pessoa, não apontam a mão, não faz nada. Ficam lá quietinhas, paradinhas, mas elas estão mandando energia para algo, alguém, né? E existe um feedback. Às vezes a outra pessoa se sente desconfortável, ou olha para trás, né? Ou olha na direção da onde está sendo jogada a emissão de energia, né? É, as sinaléticas são muitas, né? Os sinais, né? É, alguns sentem calor, alguns sentem frio. Do mesmo modo como às vezes existe o envio de energias, né? E quando eu falo aqui energia, energia, independente de ser boa ou ruim, né? Tô falando só energia, sem entrar no mérito de pensamentos bons, pensamentos ruins, energia boa, energia ruim, emoção boa, emoção ruim. Não, só pelo basicão mesmo, energia, né? Assim como eu envio energia, eu posso sugar energia, chupar energia, né? Existe isso também, e isso é bem comum quando você faz um teste desse, ou você presencia alguém fazendo isso, né? Em que a outra pessoa, de modo geral, fica com sono, né? Que está sendo sugado, drenado, né? Fica com sono, é, enfim, de modo geral, fica, eu não vou falar muito sobre isso para não dar muita ideia pra ficar. Aí tem muita gente que gosta disso, né? Vampiro energético, né? Enfim, eu acho até meio que talvez seja uma doença, não seja algo muito saudável. Mas tem gente que gosta disso, sugar energia, né? E outra coisa em relação a esse paradigma de energia, não existe esgotamento, existe um esgotamento energético, claro, né? Mas se você doa energia, se você dá energia, não quer dizer que você vai diminuir e vai morrer, né? Ah, não, eu vou. Ah, então eu não vou doar energia, porque se eu doar energia eu vou ficar fraco e posso morrer, vou morrer. Vou te somar, né? Não é bem assim que funciona. É algo como mesmo que você não queira fazer, essa troca energética ela vai acontecer, tá? Porque é independente, enfim, não é como você pegar o dinheiro da carteira e entregar, né? Em que você usa a tua vontade. Você pode fazer isso com a energia também, por meio da tua vontade doar. Só que o simples fato de você estar próximo de alguém que também tem um corpo energético, naturalmente vai ter uma equalização, um equilíbrio disso, né? Então, se o outro está com uma energia baixa, vamos falar assim, né? Falando de baixo ou alto, e você está com uma energia alta, você vai naturalmente, por aproximação ali, você vai doar, sei lá, 25% da energia para o outro ficar, sabe, cada um com 50%, enfim, tentar equalizar assim. Isso é muito comum, isso acontece entre humanos e humanos, humanos e animais, né? Isso é bem frequente. É, claro que para aquele que estava com a energia tipo no hype, talvez ele vai sentir aquela perda de energia, mas não vai ser nesse caso, né, natural, só de aproximação, não vai ser algo que vai causar um estresse muito grande, uma dor, um sofrimento, uma doença, né? Óbvio que há exceções, né? Se tal pessoa que está sempre carente de energia e você tem um contato com ela,
mais do que uma aproximação, né? Esse contato é muito frequente e é diário, claro que talvez gere uma patologia aí nesse processo energético aí de troca, né? É, então, mas você pode repor as suas energias, é, elevando elas, né? Para que, caso tenha necessidade de alguém próximo, que está sempre aquele tipo, quase agindo como um assediador, vamos falar assim, um obsessor, né? Encarnado, ou o local, né, que você vai, você acaba perdendo energia, seja no trabalho, na escola, né? O campo energético do local às vezes te demanda muito da tua energia, você tem como repor isso, né? Sem necessariamente ter que roubar energia ou vampirizar a energia de ninguém. Tá? Vamos falar aqui sobre um pouco mais sobre isso. Como assim? Então, de modo geral, recapitulando, né? Você tem um corpo energético por meio desses chakras aí, né? Além desse chakra, tem um corpo áurico, como se fosse uma bolha, né? Que envolve a pessoa. Então, você tem aquele bolsão energético ali. Cada pessoa tem aquilo, tem esse bolsão energético. Quando um bolsão energético chega perto do outro, tem uma troca energética. Muitas vezes não é só uma troca energética, mas há também por meio desses canais você consegue, vamos falar assim, transmitir pensamentos e transmitir sentimentos, né? Daí que vem de quando você está, por exemplo, num estádio de futebol que está todo mundo gritando e torcendo pelo time, você está ali no meio, mesmo que você não torça para o time, você sente aquela adrenalina, aquela euforia, né? Porque por mais que no teu corpo mental você não torce para o time, não gosta de futebol, mas o teu corpo energético está sendo perpassado por aquelas outros corpos energéticos que estão ali, né, das outras pessoas em volta, né? Você acaba sentindo. E o oposto verdadeiro, se você vai num lugar onde é carente, tipo a energia não tá lá em cima, a energia tá down, vamos dizer assim, você também vai sentir a mesma coisa, né? Vai sentir down, enfim. Então, quer dizer, e outra coisa, às vezes pessoas apaixonadas, né? Uma tá perto da outra, pelos, o fato de você estar apaixonado, enfim, tem ali uma relação emotiva, né? Muitas vezes há uma abertura energética maior também, né? E por, por decorrência disso, há sim uma transmissão de pensamento, né? Então, claro que não é telepatia que eu estou falando, né? Nesse caso, mas é como se fossem assim, estruturas básicas, simples de pensamento, né? Passam por ali, pelo simples fato de estar próximo. É quase como se você tocasse a mente do outro, né? E você tá com fome agora? Né? Tipo assim, vamos comer? Eu tava pensando nisso, né? Vamos tomar um café? Eu tava pensando nisso, vamos, tal. Existe isso é muito comum isso, né? Você lê meu pensamento. É, mais ou menos isso, né? É, tá, sobre energia. Então, além de ter essa nossa energia, é, e cada pessoa ter a sua energia quase como uma identidade, uma identidade energética, vamos dizer assim, né? Então você consegue reconhecer no ambiente quem chegou, se ele chegou, por exemplo, e você está com os olhos fechados, sabe, você consegue reconhecer que a pessoa chegou sem ela demonstrar, falar nada, só por meio desse campo de energia, se você conhece ela, enfim, né? Existe uma identidade ali, existe muita informação no corpo energético, é isso que eu quero dizer, né? E muito mais até do que eu já tenho pesquisado, enfim, do que muitos já tenham pesquisado, eu tenho essa intuição que o corpo energético tem muita coisa. E de modo geral, o corpo energético é como se fosse uma das funções dele é essa de colar o corpo físico do psicossoma, colar um ao outro, assim, né? Psicossoma, esse nome foi usado pela primeira vez, se eu não me engano, pelo espírito André Luiz, pela consciência André Luiz, né? Kardec chamava de alma, é isso? Ou espírito? Não lembro. Kardec chamava
o fenômeno de saída do corpo, de emancipação da alma. Não sei se ele considerava o psicossoma como prolongamento do corpo físico, e somente na morte do corpo físico que o psicossoma se tornaria espírito. Isso não sei, né? Mas o André Luiz havia já, de modo geral, no espiritismo kardecista, esse nome, um nome para esse corpo, né? Então havia o corpo físico e o corpo astral, talvez corpo astral, né? Corpo astral é muito utilizado no ocultismo, né? Era utilizado no ocultismo para designar esse corpo, né? Então, que não é o corpo físico. Veja bem, se antigamente, né, nas filosofias antigas, se dava um nome para algo, porque aquilo não era a mesma coisa que se dava um nome no cotidiano. Então, se tem um corpo físico, esse é o corpo físico. De repente via o que hoje chamamos, né, de psicossoma, um corpo astral, uma forma fluídica, sei lá. Isso não é a mesma coisa que aquilo, tem propriedades diferentes, a manifestação dela é diferente, então vamos dar um nome. Daí eles deram esse nome de corpo astral. Corpo astral, no ocultismo, psicossoma ali pelo espiritismo novo, né, André Luiz e tal. Psicossoma, se não me engano, continuou sendo utilizado como termo dentro da conscienciologia por Valdo Vieira, que foi um dos pesquisadores maiores da projeciologia, um deles, né, brasileiro aqui do Brasil, né. Então ele também utilizava esse termo psicossoma, porque designa bem as características desse corpo, né. Então, diferente do corpo energético, o psicossoma parece que ele está carregado de informações relacionadas a sentimentos, né? E tem também ali algo que consciente, mental, ligado ao mental também, né? O psicossoma, né? Alguns chamariam, é o espírito, né? Religiões talvez ligadas ao cristianismo, né? Então, o apóstolo Paulo dizia, existe um corpo físico, né? Existe também um corpo espiritual. Então, seria isso que chamam de espírito, né? Geralmente ele é diferente do corpo energético, justamente por isso, pela questão das emoções, intenções, né? Enquanto o corpo energético não necessariamente tem emoção ou intenção, o corpo energético que é aquele entre um e outro, que liga, né? Às vezes ele tem uma forma mesmo de humanoide, assim, alguns conseguem ver, né? Talvez em decorrência do formato do corpo físico do psicossoma, uma hipótese, né? Mas enfim, o corpo energético, ele não tem uma intenção, uma consciência, né? O que eu quero dizer assim, é que quando você está projetado, por exemplo, a tua consciência, o que você é, está no psicossoma, né? Certo? Você diz, eu sou isso aqui. Ok, você olha para o corpo está ali respirando e tal, muitas vezes reage ao ambiente, ronca, enfim, né? Ele está tendo reações, é quase como se fosse um outro ser, mas é você, né? E o energossoma, o corpo energético, né? Ele muitas vezes sai daqui de trás, assim, principalmente, né? Como se fosse um cordão grande, assim, e ligando até o corpo, né? Então, se o teu corpo físico está aqui, você sai entre o corpo físico e o teu corpo psicossomático, ali, o teu psicossoma, o teu espírito, tem uma coisa ligando, né? Uma energia, uma coisa energética ali, um cordão. Ele é flexível, ele se estica, você pode ir para bem longe, ele vai se esticando, 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 vai ficando fino, às vezes como se fosse tipo uma teia de aranha, assim, fininho. Nunca se rompe, né? Então você, se quiser, vou arrancar ele, né? Não consegue. Às vezes ele muitas vezes, já aconteceu comigo, ele é palpável, né? Você bota a mão aqui, você sente não é duro, como, botar a mão numa pedra, sei lá, né? Então, ou também
tipo uma gelatina, você bota a mão na água, assim, você sente a água ali, mas ao mesmo tempo, sabe? É diferente. Vibra, dá uma vibraçãozinha assim. Eu senti isso, pelo menos. Vibra. É quase algo como elétrico mesmo, assim. Sabe quando você já ganhou um choque assim, pra dar aquela vibração assim, né? É quase como isso, né? Uma voltagem fraca, né? Não é, botar a mão lá, leva um choque. Não, não é isso. Mas você sente que tem algo ali, palpável, né? Mas ao mesmo tempo que atravessa, assim, né? E, e na maioria das vezes você consegue ver. Você vê mesmo um negocinho branco, prateado, assim, luminoso até, que sai daqui de trás, aqui, assim. Embora outras vezes, muitas vezes sai daqui também, né? A impressão que pelo menos eu como observador, né? Tá saindo daqui, assim, do peito, né? Enfim. Então, e esse daqui, esse cordão, que dentro da área dos estudos ali da projeção a gente chama de cordão de prata, é como se fosse uma manifestação desse corpo energético, né? No momento da morte, em que a pessoa morre, ou dessoma, ou descarta o corpo físico, descarta o soma, né? Esse corpo energético ele fica atrelado ao psicossoma, vamos dizer assim, muito mais do que ao soma. Então o soma meio que desliga energeticamente, acabou, o psicossoma sai, o espírito sai, e o corpo energético fica atrelado mais a ele, né? Então a ligação entre o cadáver e o psicossoma, ela vai rarefazendo, vai se tornando mais fraquinha, né? Eu digo mais fraca porque muitas vezes ainda existe uma certa ligação, um pouquinho, e no psicossoma a pessoa fica em volta do corpo ali, né? Mas eu também não sei até que ponto isso não se torna não é por causa da necessidade da pessoa, o apego que a consciência tem ao corpo, né? Não sei se é determinante pelo energossoma. Mas de todo modo, vamos falar assim, vamos fazer uma hipótese, tá? Se desliga, o energossoma sai, uma carga do energossoma ainda fica no corpo físico, né? Até aquilo assim como acontece com o corpo físico, se decompondo, né? Acontece também com o energossoma, o corpo energético se decompõe. E o psicossoma fica com aquele energossoma ali, e depois de um período, aquele energossoma também vai se decompondo, vai saindo, e a pessoa fica só com o corpo astral, corpo espiritual ou psicossoma, né? Ela já não tem mais aquele corpo energético, né? É... Daí tá, alguns talvez dizem, ah tá, então eu sou o psicossoma, né? Na verdade, estou dentro de um corpo, de um soma. Mas é que tá, existe uma outra fase em que a pessoa sai do psicossoma também. Então, o espírito está aqui, mas em algum momento ela sai, a consciência, o eu sai do psicossoma, o psicossoma fica ali, ela sai e ela vai, viaja, enfim. Ela tem uma projeção da consciência também em psicossoma. Nesse momento que ela sai, alguns estudos chamam isso de o corpo mental, mental soma. Então dá para dizer talvez que nós somos, na verdade, o mental soma que está dentro do psicossoma, que está dentro do corpo físico do soma, junto com o energossoma, junto com o corpo energético. Talvez sim, talvez dê para dizer isso. Então talvez aquilo que se diz de que René Descartes queria falar sobre espírito, né? Aquilo que é a nossa essência, o nosso eu, onde está ele, talvez fosse isso, né? Fazendo uma comparação. Talvez fosse o mental soma. Não daí, além disso eu já não sei, não tem muito entendimento, né? Ah, Diogo, tu já teve alguma projeção da consciência, projeção astral em corpo mental? Em mental soma? Não. Né? Dizem que é assim, né? Então fica também a hipótese. Geralmente eu estou falando aqui sobre coisas que eu experienciei, né?
E partindo como, já que é uma experiência minha, como pressuposto de verdade, pelo menos ao menos para mim, né? Então foi uma experiência minha, é verdade. Nem que seja uma verdade só do meu mundo, né? Esquizofrênico. Mas é uma verdade. E com base nisso eu vou fazendo as hipóteses, as experiências e vou tentando chegar a essas conclusões que a gente está passando aqui. Só que não sou só eu que falo sobre isso, assim, outras pessoas também que passaram por experiências parecidas também falam. Então já tem um estofo maior de dados, de observações sobre o mesmo fenômeno que se fosse utilizado de método científico, dava até para dizer que não, isso é uma verdade relativa de ponta, né? E no caso do corpo energético, já li que pessoas já fizeram projeção astral de corpo energético, não, em relação ao corpo mental, mental som, já li que pessoas fizeram. Existe, de modo geral, um consenso de que exista isso, né, esse corpo mental, mas eu nunca experienciei, né? Então fica como uma hipótese em aberto para mim, né? O corpo energético já não, eu já vi, já fiz experiências de que, não, você comprova que ele tem o psicossoma, a mesma coisa, o corpo físico também, né? Mas o corpo mental soma não. Mas de modo geral seria isso. Então hoje foi mais uma explicação sobre essa questão do paradigma, talvez para muitos novidade, né? Da, uma vez que você tem vários corpos de manifestação da sua consciência, um corpo físico, um corpo energético, um corpo mental e um corpo emocional, vamos falar assim, tentando separar, você também tem várias dimensões, hum, como hipótese, tem outras dimensões também, né? E daí vem aquilo que muitas religiões comentavam há muito tempo, desde antigamente, que o corpo físico morre, mas algo sobrevive, né? Algo continua e eles vão para um lugar, vão para Valhalla, vão para o Monte Olimpo, Campos Ulises, vão para Ulisses, vão para o Éden, vão para o paraíso, vão para o céu, vão para o inferno, né? Vão para o mundo dos mortos, enfim, cada religião, cada cultura tentava explicar do seu modo, né? Essa continuidade da existência, da consciência, utilizando-se desse corpo astral, desse corpo psicossomático, né? Desse corpo dos sentimentos e corpo das emoções, do corpo psicológico, enfim, mesmo que não tenha um corpo físico, como uma outra realidade, né? Então isso é interessante porque muitos quando têm experiências assim, né, do tipo, quando tem experiências com o mundo espiritual, né, às vezes essa experiência bate de frente com o seu paradigma pessoal, a sua crença, né? Isso é algo que aconteceu comigo, em outro vídeo eu comento mais sobre, né? Mas vale lembrar que ninguém é dono da crença de ninguém, nenhuma filosofia é dono da crença, né? Então você ter uma experiência em corpo espiritual não te faz filiado à Federação Espírita, né? Né? Não foi o Espiritismo que criou o Espírito, né? O Espírito já existia antes, né? Talvez o Espiritismo estude sobre o Espírito, manifestações do Espírito, né? Assim como, enfim, para tudo, né? E o mundo espiritual, vamos falar de modo simples, né? Esse universo, essas outras dimensões, ela é gigante, muito grande. Então tem gosto, tem pessoas para tudo, assim. Então tem pessoal lá que se liga mais a um campo cristão, né? Tem pessoal lá que se liga mais a um campo espírita, né? Kardecista. Tem pessoas lá que se ligam mais a um campo de umbanda, umbandista, né? Tem pessoas lá que se ligam mais a um campo científico, tecnológico, sem religião. Ah, sem religião ou científico, né?
E na real é como se fosse um prolongamento do que nós temos aqui. São sociedades, vamos falar assim, comunidades dentro de uma sociedade, né? Que se manifestam, que se juntam lá por afeições, por afinidades, por ligações emocionais, primeiramente, psicológicas, né? Mentais, né? Pensam afim, crenças, né? De modo geral, é a mesma crença, e energéticas, né? Então sai daqui, dessa dimensão física, vai para lá, muitas vezes continuando os mesmos processos que tinha aqui, né? Então é muita coisa que dá para pensar sobre, né? E, mas de modo geral, sobre, em relação ao corpo energético, né, que seria o ponto central de hoje, né? Devido à experiência de ontem, né? Seria isso daí. É, daí aqui vai uma pergunta, né? Para vocês pensar. Será que é por causa, de modo geral, todo ser vivo, todo ser encarnado, né? Tem esse corpo energético, pelas observações que a gente tem notado isso, né? Então, tá encarnado, tem um corpo espiritual, corpo físico, corpo energético, o psicossoma junto com o soma e o corpo energético, o energossoma. Tá. Se eu estou apenas em psicossoma, sou um espírito, já morri há 300, 500, 1000 anos atrás, né? E hoje eu sou só um psicossoma, sou um fantasminha, sou um espírito. E não tenho mais comigo aquele energossoma, né? Um corpo energético. Será que é por isso em que existem dentro dos trabalhos espiritualistas, espíritas, né? A necessidade de utilizar de médiums para seus trabalhos? O que vocês acham? Será que é devido a isso? É uma pergunta que eu faço, né? Da necessidade de ainda haver uma existência de um médium, né? Pensando aqui o médium não só como médium aquele que vai transmitir uma mensagem de um espírito, né? Seja ela escrita, falada, né? Mas muitas vezes em trabalhos, vamos pensar aqui como na Umbanda, por exemplo, em que muitas vezes o trabalho, a atividade, a caridade ela é feita, mas não há ali uma explicação, uma explanação, uma retórica, né, do que está sendo feito. A coisa acontece, né, por meio de uma dança, por meio de uma música, por meio de toda uma comunicação, uma linguagem expressiva, né? Mas não tem uma retórica por trás dizendo, ó, nesse momento estamos tirando obsessores que estão aqui, que vieram junto contigo aqui no terreiro. Ninguém fala isso, né? Quer dizer, não que eu saiba, né? Então, para o observador, talvez aquilo esteja, tá, mas o que está acontecendo? Por que eles estão fazendo isso? Esses pontos cantados, ou, enfim, né? O que está por trás? Energeticamente, será que existem ali psicossomas ou espíritos, né? Lá, nesse movimento chamado de entidades, né? Será que pelo fato deles não terem um corpo energético, eles estejam utilizando do corpo energético dos médiums? Daí quem tem a clarividência talvez consiga ver a saída de uma certa substância, assim, às vezes pelos orifícios, né? Nariz, boca, orelha, às vezes. Onde tem buraco sai aquele negócio lá. Tipo uma fumacinha, né? Que lembra em alguns aspectos o cordão de prata, né? Sabe, aquela fumacinha meio brilhante, assim, algo meio fluídico. O que é aquilo que sai e como que aquilo é manuseado, né? Então, fica aí uma dica para pesquisa, né? Talvez alguém já tenha pesquisado isso, né? Mas é uma pergunta que eu tenho, né? E o que seria até interessante, né? Então, quer dizer que o fato de eu me tornar espírito não me torna superior, muito pelo contrário, eu fico quase que refém do mundo físico, né? Para fazer minhas atividades assistencialistas, eu preciso de uma parceria. Que interessante, né? E do contrário, a mesma coisa. O cara aqui muitas vezes vai ter necessidade de ter um parceiro espiritual também para fazer suas assistências aqui na comunidade aqui, física e lá também.
Enfim, em relação ao corpo energético, por enquanto é isso, né? Por enquanto seria isso daí. Um abraço a todos. Qualquer dúvida pode se colocar aqui nos comentários, né? A gente pode tentar responder e vamos pensando junto essas questões, né? Um abraço, até mais.